Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora o 9º episódio do Por Dentro dos Resultados, o PDR. Aqui, você sabe bem, nós conversamos com CEOs e CFOs das empresas listadas para comentar os balanços do quarto trimestre de 2023 e do ano de 2023 como um todo. Esses números revelam muito da saúde financeira dessas companhias, mostram como é que está o momento dessas empresas e muitas vezes trazem perspectivas para o negócio também. Se você ainda não for inscrito no canal do Infomoney, faz isso agora, já clica no sininho e ativa as notificações para ser informado toda vez que um novo conteúdo for publicado por aqui. Eu sou Mitchell Diniz, repórter do IM Business, e hoje vamos ficar por dentro dos resultados da M. Dias Branco. A indústria de alimentos reportou seus resultados no último dia 23 de fevereiro. E hoje recebemos aqui no estúdio o Gustavo Teodósio, que é vice-presidente da companhia. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo até aqui, diretamente de Fortaleza, para os estúdios do Infomoney na Faria Lima. Obrigado a vocês, é um prazer. A gente vem fazendo esse bate-papo há algum tempo e é sempre um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. É verdade. Obrigado. Gustavo já participou de outras edições remotas aqui do PDR, ainda na época de pandemia, mas hoje conseguiu vir até aqui o estúdio para falar sobre esses resultados, que foram resultados muito bons, né, Gustavo? A gente vai mostrar aqui na tela agora para o nosso espectador os principais destaques da M. Dias Branco, tanto no quarto trimestre de 2023 quanto no ano de 2023 como um todo. E a gente vai começar com os números do quarto trimestre, o 4T23, que olha só, 341,9 milhões de reais de lucro. Parece até que foi errada aqui a digitação, mas é isso mesmo, tá, gente? Uma alta de mais de 2.000%. Isso significa que o lucro líquido da M. Dias Branco no quarto trimestre de 2023 foi 22 vezes maior do que o registrado um ano antes. A receita líquida subiu 0,2% para 2,77 bilhões de reais. Na próxima tela, vamos ver EBITDA e margem EBITDA. EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciações, amortizações, que teve uma alta de 264,7% em relação ao quarto trimestre de 2022, passando a 442,4 milhões de reais. E a margem EBITDA também deu um salto aí significativo de 11,6 ponto percentual para 16%. Nas próximas telas, vamos ver os números do ano de 2023 como um todo. Então, no ano passado, a gente teve esse resultado aí de lucro líquido para a M. Dias Branco de 888,7 milhões de reais, com uma alta de 84,5%. A receita líquida foi de aproximadamente 10,9 bilhões de reais, com uma alta de 7%. E vemos agora a seguir EBITDA, que foi de 1,43 bilhão, com alta de 59,2%, e a margem EBITDA ficou em 13,2%, com uma alta de 4,3%. E eu estou lendo aqui, Gustavo, que foi melhor ano da história para a companhia em lucro, EBITDA e receita líquida. E tanto você quanto o Fábio Cefali, que é o diretor de RI da companhia, que inclusive estaria aqui conosco hoje, mas infelizmente teve um problema de saúde. Na semana passada tivemos uma situação parecida, viu, Gustavo? Também o CFO da Cury acabou não vindo, também por conta de um problema de saúde. A gente está aqui nessa fase de viroses, dengue, etc., que está derrubando muita gente. Mas enfim, a gente estima também melhoras para o Fábio Cefali. Mas ele vinha falando, inclusive, em entrevistas, na call de resultados, o quanto o lado operacional e os projetos em execução da M. Dias Branco ficaram ofuscados em boa parte do ano passado e ali em 2022 também, por conta da conjuntura macroeconômica. Eu queria que você explicasse um pouco que operações são essas, que projetos foram esses que ajudaram a impulsionar esses números e que finalmente agora estão mostrando resultados. Tá bom, obrigado pela pergunta. Deixa eu só acrescentar, além dos 3 recordes que você falou, esse ano também a companhia entregou um recorde de geração de caixa. Foi mais de 2 bilhões de reais, que é fruto de um trabalho também de cash management, de capital de giro, working capital, super importante. A gente começou lá em 2018. Então, eu diria que a gente tem visto evoluções em quase todas as áreas da companhia. Bom, de fato a gente fala muito, a gente usa muito 2 palavrinhas para dizer o que está acontecendo com a companhia, que é
é muita questão da coerência no que a gente fala, né, o alinhamento do discurso e consistência. Esse resultado que a gente viu aqui, a gente não chegou no final da trajetória, estamos ali próximo, chegando ao meio, tem muita coisa para fazer, tem muito resultado para ser capturado ainda. Então, a gente está ali no meio do processo, eu diria. Por que a companhia vem recuperando um pouco essa questão das margens, né? Por que as margens foram comprimidas nos últimos anos? Basicamente, por uma questão global. A gente começou com a questão da pandemia, Sim. Pandemia longa de quase 2 anos, e no momento que essa pandemia estava começando a ser controlada com a chegada das vacinas, começou a guerra entre 2 países grandes exportadores de trigo no mundo, que é a Rússia e a Ucrânia. Dado esse cenário macroeconômico, as commodities no mundo inteiro subiram, e como a M. Dias é uma companhia ela tem uma influência importante das commodities, hoje cerca de 40% do seu custo é composto por commodities, né? Basicamente trigo, óleo de palma, óleo de soja, cacau, açúcar, esses são os principais. E essas 2 commodities sofreram muito no mundo, então isso comprimiu bastante a margem, tiveram subidas acima de 80% ao longo desse período todo, e obviamente o consumidor brasileiro não estava com renda suficiente para aguentar um repasse de custo de uma vez só. Então, a gente costuma dizer que o custo veio de elevador e a receita, o preço, a precificação veio de escada. Então, você teve um tempo entre o pagamento desse custo e a colocação de preços para recuperar um pouco esse custo, essa elevação de custo. Isso vem acontecendo recentemente. Então, a gente saiu de uma margem no meio da pandemia de 4 para 7, entregamos 13 no ano. Quando nós olhamos para o curto prazo, já é o 2º trimestre consecutivo onde a companhia entrega as margens históricas, margem EBITDA de 16%. Então, a gente começa agora a ter uma companhia voltando para os patamares históricos, eu diria, pré-pandemia e pré-guerra. O americano costuma dizer que eles chamam de perfect storm, né? Sim. Tempestade perfeita, porque Foram pandemia longa e seguida por uma guerra, a guerra ainda continua, né? Sim. Agora um pouco mais, assim, sob o aspecto de exportação de trigo e comportamento das commodities, está mais gerenciável. Os preços o mercado acalmou um pouquinho, entendeu como funciona a dinâmica, e a gente já começa a ver os preços dos commodities a patamares ali pré-guerra. Sim, agora nesse começo de agora ano. Nesse começo de ano, o que leva a uma descompressão das margens que nós vimos anteriormente ali 20, 21 e 22. Você acredita que a M. Dias Branco ela é capaz de manter essa margem que vimos no 4º trimestre, mais ou menos em torno desse patamar, daqui para frente, e que esse vai ser um ano em que a empresa vai conseguir fechar 2024 dentro dessa margem esperada, Gustavo? Mitchell, assim, mesmo com essa tempestade perfeita, a companhia não ficou esperando o mundo se acalmar, essas coisas passarem. Ela se voltou para dentro e iniciou uma série de alavancas de trabalhos para que a operação tivesse uma melhora relevante de eficiência. Então, não só na questão de fábricas, centro de distribuições, nível de serviço, execução no ponto de venda, mas também inovação. A gente fez algumas aquisições que traziam mais valor agregado. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, teoricamente, essa companhia, num mundo normalizado, que é o que a gente já está vendo agora, ela deve entregar uma margem ainda maior do que a margem histórica. Por quê? Porque ela está uma companhia melhor, né? Por conta desses trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Só para citar um exemplo, a gente tinha um nível de SG&A, que são as despesas operacionais, representando, antes da pandemia, algo próximo de 26% da receita líquida. O SG&A já está em 20%. Isso já trouxemos para o 20% em 2020.
20% em 2020. E o mercado sempre perguntando muito, mas vocês vão ter a capacidade de manter nesses níveis? E estamos mantendo já há 3 anos. Então, trabalho grande de otimização de despesa. Nível de serviço, a gente tinha um serviço muito baixo, próximo de 50%, a gente mede pelo OTIF, né? Que é a entrega on time and full. Hoje já está chegando, aproximando ali próximo dos 80%. Quando você melhora o nível de serviço, você tem mais disponibilidade de produto na gôndola, consequentemente você consegue vender mais, porque o produto vai lá, encontra o produto que ele quer e aumenta a venda consequentemente. E os lançamentos também, a gente adquiriu uma companhia em 2018, que é uma companhia que trabalha com muito produto premium, que é a Piraquê. Sim. Essa companhia estava muito concentrada ali no Rio de Janeiro, tinha um pouco de venda no Espírito Santo, que é um estado vizinho do Rio de Janeiro, e a gente também, desde 2018, a gente vem desconcentrando essa receita ali do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo e levando a Piraquê para todo o Brasil, tanto o Nordeste, Sudeste, até aqui mesmo, de uma forma mais importante no Sudeste. Acho que os paulistas, os paulistanos, já começam a perceber a presença da marca Piraquê na gôndola de uma forma muito mais importante do que vinha acontecendo nos anos anteriores. Então, sem contar na gestão de caixa, que fez com que a geração de caixa também fosse recorde, né? Num controle melhor ali do prazo médio de pagamento, do seu controle de estoque, prazo médio de recebimento, com muita disciplina financeira para que todos os fundamentos da companhia realmente entregassem resultados melhores. Então, eu diria que, tentando ser um pouco mais objetivo para a tua pergunta, eu acho que tenho convicção que essa companhia, esse ano, ela tem grande chance de voltar às margens históricas quando você olha para o ano, porque nós já voltamos olhando para os últimos 2 trimestres, devemos voltar para a margem histórica esse ano, mas a tendência é que ao longo do tempo, a gente não dá guidance, é que ela entregue margens ainda melhores. Por quê? Porque houve uma qualificação do seu portfólio, então, hoje a companhia tem um portfólio mais rico, a gente vai falar acho que um pouco disso mais na frente, e suas operações estão mais azeitadas, vamos dizer assim. E estão mais pulverizadas, né? No Brasil, como você mesmo falou, depois de muito tempo mais concentrada na região Nordeste, a M. Dias Branco fez algumas aquisições e ampliou sua participação em mercados no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. E eu queria entender, do ponto de vista estratégico, como é que vocês olham para essas regiões, quais são os planos para elas? Legal. Essas últimas aquisições ajudaram muito também essa desconcentração do Nordeste. Na verdade, não é que a gente quer vender menos no Nordeste, a gente quer manter e fortalecer nossa presença no Nordeste. A gente chama o Norte e o Nordeste de área de defesa. A gente dividiu, na verdade, o Brasil em duas grandes regiões e tem estratégias diferentes para cada uma dessas 2 regiões, né? Olhando para o Norte e o Nordeste, é de manutenção, de defesa, e tem muito plano para isso. Mas olhando para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste também, que a gente acaba falando pouco, mas é uma região importantíssima, a gente tem um plano de ataque. Parte do nosso time comercial e de marketing focado nessa expansão dessa região de ataque já está em São Paulo, vivenciando a região, se conectando com a cultura. As marcas adquiridas recentemente ajudam isso, porque as últimas 3 aquisições das 4 foram aquisições feitas no Sudeste, né? A Piraquê no Rio de Janeiro, a Latinex ali no Paraná e a Jasmine também, tendo como São Paulo, Rio e Paraná seus principais mercados. Então, as marcas adquiridas também vão ajudar nessa expansão comercial. Então, a diferença de market share é grande, né? Se a gente pegar o Norte e o Nordeste, a gente tem cerca de 60% de market share regional. Quando a gente olha para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a Medias tem próximo de 20%. Então, a gente entende que tem uma avenida de crescimento relevante aqui no Norte e Nordeste. Então, é por isso que o Brasil está sendo dividido em 2. A gente tem investido bastante em marketing, era uma coisa que a Medias fazia de uma forma muito controlada. Para você ter ideia, os investimentos em marketing representavam, em média, algo próximo de 0,5% da receita líquida. Você pegar grandes empresas de consumo, isso chega a 5, 8, então era muito pouco. A gente não quer sair do 0 ao 100 também muito rápido, você tem que fazer isso com cautela, com controle,
até porque você tem que ter a capacidade de medir o resultado de cada investimento que você faz, mas nós já subimos de 0,5 para 2 e tem um plano bastante equilibrado, desenvolvido pelo pessoal do marketing, trade marketing, comercial, para que a gente consiga fazer esses investimentos, mas com muito acompanhamento, muito número, para que a gente tenha certeza de que está sendo bem investido. E esses investimentos mais justamente nessa zona do ataque. Exatamente. Né? A gente tem investido nas novas marcas, com marcas com mais valor agregado e na região sul, sudeste e centro-oeste. Então, vocês vão ver muito, principalmente aqui em São Paulo, um investimento mais forte, principalmente com a marca Piraquê, que é a marca que a M. Dias elegeu por ser a marca premium, aliás, já é a marca premium de biscoito mais vendida no Brasil. Então, você vê muita coisa com a marca Piraquê, isso faz com que a companhia eleve naturalmente a sua margem, porque melhora o portfólio, o mix da companhia, e a marca Adria, que é uma marca muito conhecida dos consumidores paulistas, nós elegemos como uma marca também nacional, premium price, e a marca Vitarella, de massas e biscoitos, no medium price para todo o Brasil. Fora isso, tem as marcas regionais, né? Então você tem a marca Fortaleza, que é líder no estado do Ceará, você tem a marca Isabela, que é líder no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Então, mas é um conjunto de melhoria de nível de serviço e marketing e expansão com as novas marcas que vai fazer a M. Dias evoluir bastante nessa região. Mesmo tendo no portfólio produtos que estão entre os mais vendidos, a M. Dias Branco também perdeu um pouco de market share em alguns produtos no quarto trimestre, justamente por conta de repasse de custo para o preço final. Queria entender se essa vai ser uma disciplina muito rigorosa para vocês daqui para frente, né, que o preço acompanhe os custos, e de que forma, e se é realmente um objetivo para vocês, recuperar esse market share que foi perdido por conta desse repasse. Primeiro, a M. Dias é a companhia líder, né? Ela tem mais de 1/3 do market share brasileiro em massas e mais de 1/3 do market share brasileiro em biscoito. Isso faz, naturalmente, que ela seja uma companhia que tenha que puxar o preço. Ela não é uma follow, ela não é uma seguidora, né? Ela é uma formadora de preço. Então, faz primeiro. Naturalmente, ela faz primeiro, ela tem que puxar o mercado. E isso gera um pênalti, porque entre a M. Dias protocolar e os concorrentes seguirem, tem um delay. E, eventualmente, nesse delay, você fica com o preço, às vezes, um pouco desposicionado. Então, como os custos cresceram de forma muito importante em pouco tempo, nós tivemos que puxar esses preços para que houvesse pelo menos uma neutralização desses custos, né? E nós fomos os primeiros. Por isso que a gente teve um pênalti no market share. Isso foi muito concentrado em massa, porque eu diria que a categoria biscoito é a categoria mais sofisticada, no bom sentido. A própria M. Dias também evoluiu bastante, Mitchell, nesse processo. A gente, até 2018, para você ter ideia, a gente não tinha uma área de pricing, uma área estruturada, nem revenue management e tal. Então a gente trouxe gente de fora, consultorias globais, que conheciam bem esse processo de precificação, para que você faça do jeito certo, no canal certo, na categoria correta, e não uma coisa única para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente aprendeu bastante em como fazer isso. Então, voltando para a tua pergunta, é lógico que a companhia vai estar sempre buscando a recomposição das suas margens, ou seja, custo sobe, naturalmente você tem que ser mais eficiente, em primeiro lugar, fazer o que você pode dentro de casa, mas eventualmente vai ser necessário você sempre buscar uma colocação de preço, que é o que acontece ao longo dos anos, para neutralizar um pouco as questões inflacionárias, né? O que a gente está vendo agora é que, dado esse conhecimento e em algum momento os concorrentes tiveram que vir atrás, hoje a M. Dias está com os preços posicionados, eu diria que de uma forma muito parecida com seus concorrentes. Isso já fez com que houvesse uma recuperação importante de market share. Se você pegar o quarto trimestre, já teve uma recuperação importante de market share. Isso deve continuar agora no ano de 2024. Né? Não vamos fazer nada de forma absurda, até porque a gente tem que
a gente puxa esse mercado, não dá para fazer nenhum movimento brusco. Vamos fazer de forma inteligente, por região, por categoria, para que a gente não gere nenhum tipo de problema para o mercado nesse sentido. Porque, inclusive, está na estratégia de vocês, né, adequar o valor do custo até para essas marcas de baixo preço. Né, essa é uma das estratégias, porque como a gente perdeu esse market share, como eu mencionei, foi muito na categoria de massas e low price. Se você pegar, o market share está muito ligado a produtos básicos. Massa, macarrão básico, no caso dos biscoitos é creme cracker, Maria, maisena. Então quem baixou o preço foram empresas locais que vendem produtos mais com price index mais baixo. Então estava bem concentrado. Então o que a gente fez? Nós começamos a desenvolver, inclusive, algumas marcas, até usamos mais o cash and carry, que é um segmento brasileiro que cresce bastante, é o que mais cresce. O atacarejo, né? O bom atacarejo. A gente não faz marca própria, a gente não faz white label, mas o que nós fizemos? Nós pegamos algumas marcas que nós já tínhamos, que estavam adormecidas, cedemos para alguns varejistas, e para essas marcas, esses varejistas podem praticar preços menores. Só que a gente não só fez isso, a gente também mexeu no custeio, né? Low price, low cost. A gente já tinha feito um movimento desse lá atrás, mas era basicamente um movimento low price. A gente não tinha mexido no produto para deixar ele também mais barato em termos de custo. Então, não é que a gente mexe na qualidade, a qualidade é igual, percebida é igual dos competidores, mas é diferente, obviamente, de um produto premium, desde a embalagem até a formulação e tal. Então, agora eu diria que a gente tem o produto adequado no ponto de venda para competir com essa turma que trabalhava nesse tier de preço mais low price, com produto e com preço adequado para essa competição. Por isso que você vai ver essa retomada do market share que começou já nesse quarto tri. Essa é um pouco da nossa estratégia. Perfeito. Vocês, na esteira dos resultados, falaram também sobre a intenção de lançar novos produtos no curto prazo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, se vão ser produtos dentro das marcas que vocês já possuem, novas marcas, de repente até se isso implica em novas aquisições por parte da empresa. Inovação passou a ser um pilar importante também para a recuperação de margem, porque como a gente não consegue recuperar 100% dessa retração de margem com o preço, você tem que se reinventar. Uma das formas é melhorando o portfólio, deixando o portfólio mais rico. E foi uma das alavancas que a gente se dedicou bastante. Então, hoje o nosso índice de inovação está ali quase 4% da receita líquida, então 4% da nossa receita já vem de itens lançados nos últimos 24 meses, o que é super relevante. Parte dessa inovação, obviamente, vem dos nossos processos internos, com os gates de inovação, com o comitê de inovação, com participação dos principais executivos da companhia, inclusive do presidente. A gente tem vários exemplos disso. Tem inovações que são menos ruptivas, por exemplo, a gente tem o best seller da marca Piraquê, que é o leite maltado. Né? A gente pegou esse leite maltado, cobrimos com chocolate, então você agrega mais valor, vende com mais margem. Depois pegamos o leite maltado e começamos a fazer os recheados, com doce de leite, com creme de avelã, com chocolate. Lançamos leite maltado black, então é uma extensão de linha, mas sempre visando agregar valor. Então tem esse braço interno, tem a entrada em novas categorias através das aquisições, né? A Jasmine na área de saudabilidade foi uma dessas, a Fit Food também entrando, marcando a entrada da M. Dias no Salted Snacks, que é uma área que também tem margens bastante interessantes, e também com o P&D interno. Então eu diria que é um mix de tudo e tem sido uma das alavancas de crescimento com margem dentro da M. Dias, super relevante. Agora vocês estão demonstrando ter um pouco mais de apetite para aquisições, né? Você fez uma provocação, eu acabei não falando. Existe ainda algumas categorias, eu diria que dentro das categorias existem alguns produtos que a gente vai lançar esse ano que a gente não encontra no mercado brasileiro. Infelizmente ainda não posso te dar mas eu diria que até junho
a gente deve ter uma novidade bacana para o mercado brasileiro dentro da categoria que nós já atuamos, produto inovador. Então, que é algo mais ruptivo do que eu tinha comentado da extensão de linha da Piraquê. Então, eu diria que é um mix de tudo, Mitch. E aí seria um produto dentro de uma marca que você já tem hoje? Sim, seria isso, sim. Tá. Ou de uma ou de várias, né? Dependendo da região, eu posso fazer o mesmo produto, mas com uma marca diferente. Isso acontece. A gente faz um biscoito recheado, Choco Wafer, que a gente chama. Rio de Janeiro a gente faz com a marca Piraquê. Em Recife a gente faz com a marca Líder, que é Vitarella. Em Fortaleza a gente usa a marca Mori. Enfim, dependendo da região, a gente muda a embalagem, mas o produto e a qualidade é a mesma da companhia como um todo, M. Dias Branco. Perfeito. Bom, eu ouvi você falando, né, na teleconferência de resultados, mostrando que a empresa está com um pouco mais de apetite agora para voltar a fazer aquisições. Eu queria entender que tipo de aquisição faz sentido para a M. Dias Branco daqui para frente, dentro dessas estratégias que você acabou de citar, de inovação, de ampliação de portfólio. Falando da estratégia, relembrando, né, a gente quer crescer, mas crescer com lucratividade, isso tudo com um braço ali importante de eficiência operacional, né? E a gente tem 3 avenidas de crescimento dentro do plano estratégico. A primeira é crescer mais e melhor no Brasil, que é a história da expansão sul, sudeste, centro-oeste. E aí eu falo crescer melhor, não é só crescer mais é volume melhor, é fazer a venda correta, né? É estar no ponto de venda com preço correto, com as categorias certas, com o mix certo, no canal certo, com a margem certa. Então, não adianta só vender mais de forma desorganizada, tem que vender mais e melhor. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a entrada em novas categorias. E o terceiro pilar, obviamente, é a questão da internacionalização da companhia. E você tem 2 reason whys, né? dois porquês. O primeiro, porque em algum momento a companhia, dada a sua participação no mercado brasileiro, ela pode ter algum problema com o CAD em novas aquisições. Já tem mais de 1/3 de mercado. E segundo, como ela é dependente de commodity, como eu comentei anteriormente, 40% do nosso custo vem das commodities, e as commodities são negociadas em dólar, e a minha venda, diria que 95% da minha venda ainda é em real no mercado brasileiro, eu tenho um descasamento de moeda, de câmbio. Então, partir para o mercado internacional nos ajudaria nesse quesito também. Então, falando em aquisição, no pilar 1, que é crescer mais e melhor no Brasil, a gente estaria olhando algumas oportunidades na região de ataque, sul, sudeste e centro-oeste. Faz parte do processo, né? Ou eu cresço de forma orgânica ou inorgânica. Se surgir alguma companhia que gere sinergia, esteja nessa nossa linha de atuação, produtos com qualidade, marca boa, obviamente que a M. Dias vai estar olhando com muito cuidado, muito carinho, sem fazer loucura, porque é o nosso jeitão. A M. Dias, a companhia vai fazendo as coisas, as aquisições, step by step, devagar, mesmo tendo muito caixa. Hoje a gente está com caixa líquido, né? É uma companhia muito, diria, conservadora, faz uma aquisição, espera 2 anos, 3, integra para fazer a segunda, não faz nada muito corrido. Então, podemos ver a aquisição aqui, obviamente depende das oportunidades de mercado, não depende só de um desejo da M. Dias, né? Então, podemos ver a aquisição na área de ataque, novas categorias, a gente entende que com as adquiridas e com a ferramenta que nós temos hoje de inovação interna, é algo que a gente vai deixar adormecido por um tempo. A gente precisa agora escalar as empresas adquiridas, né? Você pega a Jasmine, por exemplo, quando nós compramos, ela tinha ali 3 mil pontos de venda, a M. Dias atende 300 mil, tem 100 mil pontos de vendas diretos. Dá para levar a Jasmine de 3 mil para 100 mil diretos? Não, porque são itens mais nichados, health está começando ainda, uma categoria que cresce 2 dígitos, mas tem um espaço na gôndola, obviamente não se compara com o espaço de massas, por exemplo. Então, não dá para levar para os 100 mil pontos de venda, mas dá para sair de 3 para 30 mil? Nós entendemos que sim. Então, tem um trabalho que é fácil de falar, difícil de executar, que é escalar essas companhias adquiridas, inclusive desconcentrando onde elas nasceram
e levando elas para todo o Brasil. Então tem esse trabalho, por isso que eu falo que em termos de aquisição nesse momento, Mitchell, a companhia não está olhando muito para aquisições de novas categorias. A questão da internacionalização é algo importante, é de fato uma avenida de crescimento. A gente fez uma aquisição recente no Uruguai. A Las Acacias, né? As Las Acacias, é uma companhia de massas, 70 anos, quase a mesma idade da M. Dias, companhia super madura, entrega 14% mais de EBITDA, estável no país, de certa forma estável. O que a gente está fazendo com essa companhia também é aproveitando a marca e começando a inserir dentro do mercado uruguaio outras categorias. Por exemplo, além das sinergias, né? A Las Acacias fazia só massa, a gente começou agora a produzir biscoito com a marca Las Acacias. O nosso macarrão instantâneo com a marca Las Acacias. E a farinha de trigo, que era comprada de outros fornecedores, estão sendo enviados pela própria M. Dias, uma vez que a M. Dias é uma das maiores produtoras de farinha de trigo do Brasil. Então, está indo super bem, tem coisa para fazer, como eu comentei, entrando em novas categorias, tem investimento em planta, e como gera mais complexidade a aquisição em outro país, nós entendemos que também é uma avenida que deve ficar adormecida pelo próximo ano. Então, os nossos esforços vão estar muito concentrados na expansão no Brasil. A gente entende que o pote de dinheiro é maior e mais fácil de você pegar numa região que você já atua, já tem marcas e já conhece. Então, portanto, eu diria que o foco da companhia será o crescimento orgânico na área de ataque e, eventualmente, um crescimento nessa região também inorgânico. Beleza. Mas vocês têm um pipeline também de aquisições para longo prazo, médio prazo? A gente tem todos os targets desejáveis, né? Os targets mapeados. A gente tem discussões com todos, diria que os bancos de investimento do Brasil e fora do Brasil constantemente para estar monitorando o que tem acontecido no mercado brasileiro e mundial de alimentos. Assim, eu diria que dificilmente uma oportunidade do mundo dos alimentos não passe pela M. Dias hoje, dado o nosso relacionamento com todo mundo. Então, atenção total, targets mapeados, agora precisa ter esse casamento do nosso desejo com o desejo da outra parte. Gustavo, eu vou te interromper um minutinho só porque o seu microfone está dando uma falhada. A gente vai ajustar isso enquanto estamos aqui no ar. Eu vou falar um pouquinho aqui enquanto o nosso colega aqui vai trazer um microfone novo para você, tá? Vou falar para essa câmera aqui e aproveitar que a gente está até ao vivo, porque essa é uma questão que eu vou puxar já aqui com o Gustavo também, que é a questão da influência da macroeconomia, né? Como a gente viu aí na fala do Gustavo, a gente viu que na M. Dias Branco o preço de commodity foi algo que influenciou fortemente aí no resultado da empresa aí nos últimos anos. Resumidamente, o Gustavo já trouxe aqui, pode passar por trás ali que eu estou aqui falando, né? O Gustavo falou para a gente aqui que esses preços voltaram ao nível pré-guerra, agora no começo do ano de 2024, o que está dando uma folga aí para os resultados. Mas a gente também tem uma outra informação que chegou agora há pouco, lá dos Estados Unidos, né, que o Federal Reserve manteve as taxas de juros, né, os Fed Funds, que são os títulos usados aí como referência para toda a economia e que mexe bastante também com o mercado. Hoje é uma super quarta-feira, a gente vai ter ainda no final do dia, hoje, Copom, e acho que o Gustavo já está quase preparado aqui, foi bom ter dado esse respiro, né, Gustavo? Porque é aquelas perguntas meio pegadinha, né? Que e agora? O que vocês estão vendo aí desse ciclo dos juros aqui no Brasil, no exterior também, né? Isso acaba afetando bastante os negócios da empresa. A gente está com juros caindo, mas estamos ainda com juros em taxa de 2 dígitos, né, Gustavo? Quais são as perspectivas de vocês em relação a isso? Isso. O Brasil ainda 2 dígitos, os Estados Unidos era o que o mercado estava esperando, a manutenção mesmo ali próximo dos 5 e aquela do range deles. Eu acho que tem 2 impactos essa questão dos juros americanos, que foi o primeiro que saiu, acho que ia sair 3,5, né? Isso, saiu enquanto estávamos conversando aqui. Isso, e depois tem 6,5, acho que é Copom. Copom. Que também é hoje. Né? Será hoje, super quarta hoje. Exatamente. Então, eu diria que tem 2 efeitos. Vamos falar dos Estados Unidos, né? Porque primeiro, com os juros americanos nesses patamares, o investidor acaba ficando lá
e aproveitando um pouco essa taxa mais alta. A hora que essa taxa começar a baixar, ele começa a realocar os seus investimentos e o Brasil deve surfar essa onda de realocação. Você pega ali nos países emergentes, a China passando por um momento complicado, Rússia no meio de uma confusão também que começou com guerra, Índia, os ativos não estão tão baratos como o Brasil, sobra o Brasil, basicamente México. Então, a queda dos juros americanos, ela vai gerar um volume de negócio, eu acho que relevante no Brasil, falando de bolsa e, consequentemente, deve gerar uma movimentação no preço da ação. A gente entende que em algum momento nós devemos ver um spike do preço M Dias Branco, porque na nossa visão ela está muito barata. Ela sempre foi negociada historicamente desde o seu IPO, que vai fazer quase 20 anos, o IPO foi em 2006, a 15 vezes o PI, né? Agora a gente está sendo negociado por 10 vezes. Então, enfim, e com a companhia muito melhor, com aquisições já feitas, com a marca Piraquê, enfim, a gente entende que a M Dias está muito barata, assim como outros ativos brasileiros. Então, isso, falando dos Estados Unidos, deve ajudar o mercado de ações e deve empurrar o preço para cima. Essa é a nossa visão. Olhando para o Brasil agora, a redução dos juros brasileiros, que a gente deve ter hoje, a gente imagina que o Copom vai continuar nessa trajetória de baixa, 0,5%. Isso ajuda o consumo interno. Nós atuamos em categorias com vários tiers de preço, mas muito na categoria mais básica da população brasileira, com as massas, com os biscoitos, com a farinha. E, obviamente, a população ganhando renda ou deixando de ter a renda corroída por inflação faz com que sobre mais dinheiro no bolso da população. Essa população, a primeira coisa que ela consome é alimento, né? E depois parte para outros produtos, mas o alimento ele sempre é muito beneficiado numa retomada econômica. Então, a nossa visão é uma visão de muito, dizem que o otimista é tolo, né? O ideal é você ser um realista esperançoso. Então, eu diria que a M Dias está muito esperançosa com esse mundo ficando um pouco mais bem resolvido, taxa de juros caindo, dinheiro ficando mais barato e a economia retomando, é o que a gente espera. Uma curiosidade, como é que vocês monitoram os conflitos que ainda estão em curso? Mexeram muito com os preços lá atrás. Hoje vocês veem alguma possibilidade da situação azedar um pouco mais, voltar a acontecer o que aconteceu há 2 anos em relação aos preços? Porque lá atrás a gente viu um nervosismo, né? Uma euforia que pouco tempo depois se dissipou. Vocês trabalham com isso assim, no radar? Você está falando em termos de commodities ou termos de commodities? Eu acho, Mítico, que assim, o mundo está muito complicado, né? Você tem muitas discussões de Rússia ali, não é só Rússia e Ucrânia, né? A Rússia, de vez em quando vem lá, o Putin fala em armas nucleares, enfim. A China também passando por um momento bastante complicado. O ambiente não está tranquilo, mas eu acho que todo mundo que trabalha nesse mundo entendeu como operar nesse ambiente mais intranquilo. Então, acho que não tem mais tanta surpresa. As pessoas já conseguem se programar e operar entendendo que tem um conflito. A companhia não espera novos conflitos. O mercado, em geral, não espera novos conflitos. Você pega pelos patamares de preço atuais. Você tem algumas commodities ainda que estão operando com preços bastante em alta ainda, por outras questões, não por questões de conflitos globais. A exemplo do açúcar, continua ali próximo, acima de 20 cents libras peso. O cacau, passando $6.000 a tonelada, quer dizer, o maior preço desde a história do cacau no mundo, mas não tem a ver especificamente com guerra. Né? Com conflito, nossa visão está gerenciado, a questão das exportações. É engraçado, porque com tudo isso a Rússia produziu próximo de 90 milhões de toneladas ano passado, né? E deve produzir algo próximo esse ano também, recordes de produção de safra de trigo. Então, isso ajuda bastante. A gente tem que esperar o degelo do hemisfério norte, ali eu estou falando de Canadá e Rússia, para a gente ter ainda o quanto vai ser essa safra, mas tudo indica que seja safra boa também. Então,
Com tudo isso, safra recorde, o pessoal sabendo operar melhor. No começo a gente tinha muito problema, até para conseguir navio para fazer o transporte, porque poucas empresas seguradoras queriam fazer o seguro das embarcações, por ter muita dúvida do que estava acontecendo ali no Mar Vermelho e tal. Agora todo mundo já sabe operar de uma forma, eu diria, bem importante, com planejamento. Eu não vejo nenhum grande problema mais nesse sentido. E não é o que o mercado está vendo, pelo menos. E questões climáticas, Gustavo? Eu tive aqui recentemente com o CEO da ISA-CETEP e a empresa já contratou consultorias para entender impactos, né, possíveis impactos de mudanças climáticas no negócio. Como vocês também estão expostos, né, à produção de commodity, né, que é um setor muito sensível a essa questão, queria entender se vocês já estão vendo isso como algo mais de curto prazo mesmo, como é que vocês estão monitorando também? Olha, Mitch, eu diria que a única não, falar única é demais, mas eu diria que a grande incerteza, dada essa estabilidade do conflito, agora tem Israel também, mas eu diria que certa estabilidade possível, né? Possível estabilidade, dentro do possível, porque não tem estabilidade ainda. Aparente estabilidade. Aparente estabilidade, né? Eu diria que o grande fator de atenção agora passa a ser clima, né? E é algo que é difícil, não tem como você gerenciar muito. A gente está agora pondo de atenção os Estados Unidos, está um período mais seco. A gente teve grandes chuvas aqui no Brasil, principalmente na região do sul, onde você tem as produções de trigo, Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná, afetaram demais. A produção esse ano passado, ia chegar próximo do consumo, né? O Brasil, antes da pandemia, produzia 6 milhões de toneladas de trigo e consome 12, então ele tem que importar 6. Esse ano estava batendo os 12, né? Ficou próximo de 10 milhões de toneladas. Então, mas a chuva ali afetou as enchentes. Então, o clima é ainda o grande ponto de atenção. A gente tem relatórios diários que monitoram todas essas questões climáticas, El Niño, Malásia, e os efeitos são inversos, né? Quando você tem efeito em uma região que gera seca, na outra gera chuva demasiada, inundações. Então, por exemplo, a gente acompanha muito Malásia e Indonésia por conta da palma. Enfim, é um mapa grande de clima, a gente usa grandes consultorias, mas é um ponto de incerteza. Eu diria que a nossa ponto de atenção agora para os preços futuros é exatamente essa questão climática. Tenho aqui mais 2 perguntinhas para a gente finalizar a nossa entrevista. Uma chegou aqui do chat, acho que você já deu uma respondida nela agora há pouco. É o Saulo Islam perguntando se a M. Dias tem algum nicho voltado ao público com restrição alimentar, como glúten, lactose e açúcar. Eu acho que Jasmine está fazendo esse papel, né? Tá. A Jasmine faz esse papel. A Jasmine ela é praticamente uma companhia vegan. A gente só não pode dizer que ela é vegan porque em algumas das suas receitas tem mel de abelha. Sim. Mas tirando o mel de abelha, ela é praticamente uma companhia vegan. Ela é uma grande produtora de pães sem glúten. Chegou a ser líder de mercado durante muito tempo. Está retomando essa liderança agora. E ela foi adquirida para jogar exatamente nessa direção. Assim, a gente precisa, como uma companhia líder da área que atua, do setor que atua de alimentos no Brasil, ela precisa dar esse acesso a esse consumidor que tem uma necessidade diferente. Além disso, pouca gente fala, Mitchell, a gente tem uma investida, a gente tem um programa de investimento em startup, chama Germinar, onde a gente faz investimentos em equity e às vezes em dívida, debt conversível em equity. E um dos nossos primeiros investimentos foi numa empresa aqui de São Paulo, chamada Mandala, refeições congeladas sem os 50 principais alergênicos. Então, pouca gente sabe. Se você for nos grandes hospitais e nos grandes laboratórios aqui no estado de São Paulo, possivelmente você vai estar comendo, se você tem restrições alimentares, vai estar ali sendo servido com um alimento da Mandala, que é uma investida da M. Dias. Isso é uma coisa que você falar mais na frente, dá um capítulo inteiro, porque é um programa que começou numa viagem dos executivos lá para o Vale do Silício, há alguns anos atrás, e que é um programa que acontece quase todo ano, com uma curadoria bastante bacana. E, enfim,
tem esse outro lado também, via startups, para atender esse público, e é uma preocupação recorrente dentro da companhia. Bacana. Já me interessei pela história, vou correr atrás, de repente a gente já faz uma pauta disso aí. Isso é um prazer. A última pergunta que eu tenho para fazer para você, Gustavo, é em relação à remuneração aos acionistas, né? No ano passado vocês aumentaram o payout da M. Dias Branco. Eu queria entender, você falou muito em crescimento orgânico, né, para a empresa nesse ano de 2024, pelo menos, mas eu queria entender até que ponto também remuneração do acionista é uma questão que influencia investimentos na empresa hoje. Sob a ótica do investidor de bolsa, influencia totalmente, né? O dividend yield é um indicador que eles monitoram constantemente. Na verdade, a gente vem numa evolução em termos de payout, não foi só ano passado. Em 2018, 2019, cheguei na companhia, o payout era de 40% do lucro distribuível. Nós aumentamos para 60%, implementamos, além da distribuição de 60% do lucro distribuível, implementamos a distribuição fixa a cada trimestre. E ano passado a gente aumentou de 60% para 80%. E aumentamos também o percentual de distribuição fixa, de 5 centavos por ação, por trimestre, para 6 centavos, quase 20%. Então, dado que a companhia tem uma capacidade de geração de caixa bem relevante, tanto é que agora está numa caixa líquido, é uma forma de você retornar esse caixa para o investidor para que ele tome a decisão o que fazer com o dinheiro dele. É lógico que não dá para distribuir tudo, porque a companhia também precisa, se ela tem um plano de expansão, precisa estar preparada para os seus investimentos internos de evolução tecnológica, expansão de linha e também eventuais M&As. Então, é um jogo que você tem que tratar com muito cuidado, mas estando atento à demanda do investidor, ela tem feito esses aumentos aí de payout. Perfeito. Esse foi o Gustavo Teodósio, vice-presidente da M. Dias Branco, conversando conosco ao vivo aqui no Por Dentro dos Resultados do InfoMoney. Gustavo, muito obrigado, adorei a nossa conversa e eu desejo para a M. Dias Branco um ano muito próspero. Se Deus quiser, obrigado, Mitchell. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito Aliás, obrigado. o ano já começou bem para vocês, né? Já começou, vento em popa. Mais uma vez, a gente não gosta da palavra otimista, mas esperançosos com 2024. Perfeito. Daqui a pouco já vai ter resultado do primeiro trimestre, aí a gente está chegando no final de março. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado a vocês. Um abraço. E é isso, obrigado por sua companhia. Lembre-se de se inscrever aqui no canal do InfoMoney se você ainda não for inscrito e ativar as notificações para ser avisado toda vez que um novo conteúdo for publicado por aqui. A temporada de balanços do quarto trimestre de 2023 termina só na semana que vem e até lá a gente ainda vai ter muitos executivos passando aqui pelo nosso estúdio e alguns deles vamos conversar remotamente também. Já convido vocês, inclusive, para acompanhar amanhã à tarde uma entrevista exclusiva com o CEO da Edux, empresa de educação que teve o maior destaque do Ibovespa no ano de 2023 e reportou os seus resultados na semana passada. Está imperdível, por isso que é muito importante você ativar as notificações para ser lembrado sobre esses novos conteúdos que vamos exibir ainda ao longo dessas próximas semanas aqui no Por Dentro dos Resultados. Por hoje é só, obrigado pela companhia, até a próxima. Olha, até o negócio aqui funcionou.